Bom dia. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, eu quero comentar um pouco sobre o vídeo de número 71 da nossa série sobre a geografia de Francisco Barreto. Esse vídeo que Francisco gravou no dia 26 de março de 2018. Eu vou aqui contextualizar aquela reunião quando Francisco, de uma forma muito sutil, fez uma crítica a tudo aquilo que se baseia meramente no ouvir dizer. Ou seja, ele fez uma crítica a tudo aquilo que se baseia na fé exterior, que se baseia no outro. Ou seja, os distintos sistemas de crenças e sistemas religiosos em geral. Para quem quiser ter acesso ao vídeo completo da reunião, eu vou deixar aqui o link mais abaixo, na descrição desse vídeo. Por quê? Porque a gravação está muito ruim, com eco, foi feita de forma rudimentar, por captura de tela de uma chamada via Skype, né? Mas de qualquer modo ela é muito importante. Então é muito importante compartilhar esse documento único de valor inestimável e que é parte da geografia do Francisco Barreto, né? Eu não coloquei o vídeo do Francisco na sequência dessa apresentação, porque eu sei que esse vídeo, em função da sua precariedade, né, a dificuldade de compreensão, ele é muito espinhoso. E só uns poucos interessados em verdadeiramente superar todos os obstáculos materiais, né, aquelas pessoas já desapegadas do mundo das aparências, somente elas conseguiriam se desligar, né, desse imediatismo moderno, sempre em busca de aparência e perfeição estética, e que estão preocupados com o conteúdo somente de maneira secundária, né? Então, esse vídeo é para aqueles interessados em mergulhar no universo contemplativo do místico, que não tem pressa, que é paciente e que é capaz de avançar, né, de ficar horas por horas decifrando tudo aquilo que se oculta sobre as aparências, até poder acessar a pérola que a mensagem desse vídeo, nesse caso, é a pérola. Então, no vídeo, Francisco afirma que ele só trata daquilo que ele já provou, que ele já testou e que deu certo. E ele faz isso seguindo o exemplo dos grandes seres, filósofos e espiritualistas, porque é unicamente desta forma que nós nos aproximamos da meta suprema de alcançar a comunhão com o sagrado dentro de nós. A gente sabe que desde o período védico, né, dessa importância de se compreender o verdadeiro significado da renúncia como essa prática amorosa da impessoalidade em todas as nossas relações sociais, inclusive nas relações familiares, né? Em outras palavras, né, nós sabemos que nós devemos nos dedicar não às práticas de supressão de pensamentos, mas àquelas que incapacitem a mente
de viver atraída por trivialidades e apelos externos, ou seja, que a incapacitem de chegar à verdade. A verdadeira disciplina espiritual consiste em purificar a mente para que a mente se capacite a ser atraída por tudo aquilo que possa conduzi-la para a meta suprema, no imo dos nossos próprios corações. Então, o que a nossa mente deve aprender é a ser atraída pela divina presença do sagrado dentro de nós. Então, essa disciplina espiritual, quando verdadeiramente praticada, né, ela é aquela que conduz a nossa mente a aprender a se regozijar e a se entregar ao pensar que surge do Atman dentro de nós, que é o pensamento das excelências divinas, tal como ensinaram esses grandes seres, né? Por exemplo, os grandes rishis, que trataram de Rita, a lei cósmica que rege o equilíbrio sintrópico do universo. Se trataram disso nos Vedas, né? Então, o que isso nos lembra, né, é que não é necessário pertencer a nenhuma instituição em particular, nem mesmo ao Shuddha-dharma, né, enquanto instituição religiosa, para aprender a contemplar o céu estrelado e a refletir sobre Rita, ou seja, sobre essa imensidão do universo. Se a estrela mais próxima da Terra se extinguisse hoje, a sua luz ainda continuaria viajando pelo espaço, sendo visível para nós por mais de 20 anos antes de percebermos a sua extinção. Esse é o exemplo que o Francisco nos traz, né? Ou seja, que distâncias são estas em que as estrelas se encontram? A contemplação leva a gente a compreender essa lei cósmica, né? Que acaba possibilitando que nós nos modifiquemos internamente. Porque essas excelências derivadas de Rita, elas constituem a disciplina que nós conhecemos como a disciplina dos cinco tintas, as 5 formas de modular o pensamento e que culminam no estado de meditação, conforme descreve o Shuddha Raja Yoga, revelado na Bhagavad Gita, e que se funda nessa lei do equilíbrio cósmico, denominado como Rita nos Vedas, né? Desse equilíbrio sintrópico entre os processos entrópicos e materiais e sintrópicos e espirituais, né? Então, quando a mente se acostuma a pensar em coisas puras, né, em contemplar o sagrado, ela aprende a ser atraída pelas coisas elevadas. E o Francisco, intuitivamente, já trazia essa tendência desde a infância. O Francisco lembra que o embrião da sua disciplina já estava presente nas brincadeiras infantis. Então foi com esse espírito, né, que aos 14 anos ele fundou o Clube de Geologia, do qual ele fala tanto, que nós já tratamos em vários outros vídeos, né? E por meio desse clube, ele aprendeu a contemplar cientificamente a natureza, educando dessa forma a sua mente para conduzi-lo em direção a uma vida espiritualmente mais pura. Então Francisco alimentou desde a infância essa disciplina de pensar nas excelências manifestadas na natureza e que revelam o sagrado. Quando ele começou a sua jornada espiritual, ele já estava lá
Atalaia Nova, né? Por volta de 1975, no máximo 76, ele viu como todo o seu aprendizado de criança o ajudava a conduzir aquele projeto com aquelas pessoas que eram dependentes químicos. Então ele acendia uma fogueirinha com essas pessoas para ali em volta da fogueira conversar sobre as coisas misteriosas do universo. E então ali ele treinava essa prática, né, de observar todas as coisas da natureza cuidadosamente. E foi desse mesmo modo que ele pôde, na grande síntese, resgatar, por meio do projeto Bambá, esses processos contemplativos que ele aprendeu brincando quando criança, que ele desenvolveu, inclusive, quando criança. Então, o projeto Bambá vem um pouco daí. E ele pretende estimular essa capacidade de contemplação da natureza que leva as crianças para mais próximo dessa lei cósmica universal que no Rig Veda é denominada como Rita. Essa lei que dá a expressão do sagrado fora de nós e que nos estimula a descoberta desse mesmo sagrado dentro de nós. Então, o projeto Bambá, ele buscava ensinar na prática, brincando, a se ir despertando essa amorosa energia do coração. E, curiosamente, o Francisco percebe que as crianças se abriam para esse despertar muito mais facilmente que os membros adultos da instituição. Em geral, para o adulto, a realização espiritual parece algo distante, virtual, descomprometida do aqui e agora. Então, mesmo na instituição, o Francisco percebe que os membros não viam essa necessidade de buscar essa prática de purificação mental que os levaria a alcançar o grande ideal da ideação transcendental, né? Ou seja, essa prática fundada nos chintas, que culminam com a prática de meditação. Então, a mente viciada do adulto é altamente entrópica, mas quando ela se purifica, ela se volta para dentro, se volta para o seu interior e vai se tornando progressivamente mais sintrópica. Então, quando isso acontece, a gente perde a capacidade de se mover segundo os prazeres da vida mundana, né? Que a gente no sânscrito chama de preyas, né? E que representam esses processos entrópicos, e passa a ser atraída a mente por essa via mais contemplativa e virtuosa, pelo treino com os chintas, conforme é descrito pelos rishis do Rig Veda, né, dessa lei cósmica de Rita, essa lei virtuosa, em sânscrito a gente diz virtuosa de Shreyas, né, que nos aproxima da vida eterna. Então, que o segredo é dar precedência a Shreyas sobre Preyas, né? É isso que a gente aprende quando descobre, contempla essas excelências divinas. Agora, os adultos, de modo geral, né, têm esse tipo de estado, esse tipo de realização como uma ilusão. E é por isso, o Francisco afirma, que é isso que ele presencia dentro da instituição, com os membros mais internos, inclusive, da instituição. Eles fazem com as mãos, mas desmancham com os pés. Né? As palavras de Francisco. Ele afirma, inclusive,
ser decepcionante para ele, enquanto instrutor, ver que os membros da instituição têm em mãos essa joia preciosa que é o acesso ao conhecimento espiritual, mas não tem coragem de praticá-la verdadeiramente. Já com as crianças, ele vai enfatizar, é muito diferente, porque as crianças ainda não desenvolveram todos esses vícios que os adultos desenvolveram e que os impedem de serem atraídos pelas verdadeiras práticas espirituais. Francisco vai chegar a dizer, para quem estiver com o ouvido atento, que o seu trabalho teria sido mais bem sucedido se desde o início ele tivesse lidado só com as crianças, antes que com os adultos despreparados. Ele tem consciência de que o resultado que ele conseguiu com os membros da grande síntese é muito pobre, e que se ele tivesse investido toda essa energia e o seu tempo desde o início da grande síntese em um projeto para as crianças, ele teria conseguido um resultado muitas vezes maior. Ou seja, o resultado que ele conseguiu com a instituição para conseguir trabalhar minimamente, adequadamente com os adultos, para fazer com que eles se desvencilhassem dos seus vícios adquiridos nessa vida, foram poucos. Por quê? Para conseguir isso, os adultos necessitam de muita força de vontade, de muita charadá. E é por isso que são poucos, né? São poucos que têm conseguido se libertar de todos os seus preconceitos e crenças equivocadas, desses ouvir dizer equivocados. Já as crianças são como as xícaras vazias, daquela metáfora taoísta, né? Que você tem primeiro que esvaziar a xícara para receber o conhecimento novo. Você não pode, se a xícara você jogar o conhecimento e ela estiver transbordando, não fica nada, que é o caso dos adultos viciados. Então ele diz, né, com os adultos da instituição, o máximo que ele pôde fazer, ou que ele pode fazer, é conversar. Porque ele tem a absoluta consciência que uma coisa são as pessoas na instituição e outra coisa são as pessoas na vida real, quando elas retornam para as suas casas. Francisco vai citar como exemplo a demonstração que ele fez a um membro já escolhido para compor o corpo diretor da instituição após o seu falecimento. E o Francisco vai se mostrar preocupado com o despreparo dessas pessoas e dos outros sucessores. Por quê? Porque as pessoas ainda se ofendem. Elas se ofendem. Elas não sabem nem o que é o verdadeiro instrutor. O verdadeiro instrutor não é pai de ninguém. O instrutor não é para agradar ninguém. Ele lembra as palavras de Jesus. Trato com austeridade aos que eu amo. O que deve interessar ao instrutor é unicamente o progresso e a evolução do outro. Mas não são poucos aqueles que vivem contrariados, que não têm maturidade para receber a demonstração espiritual. O Francisco lembra que o verdadeiro instrutor não pode ter interesse em agradar ninguém,
não pode se incomodar se tiver que desagradar alguém, pois ele age só por amor, pelo bem e crescimento do outro. Onde existe essa necessidade de agradar, é aí que se esconde a falsidade, ele vai dizer. E o amor não pode proliferar num ambiente de falsidade e desse tipo de necessidade. Então o Francisco continua. Ele diz que tem consciência de que está muito doente e quase impossibilitado. Obviamente não tinha consciência que era esse tumor que eu cometia, né? Embora ele tivesse esse talento para detectar nos outros as doenças, né? Em si próprio isso não lhe foi permitido. Então, de qualquer forma, mesmo doente, ele diz, ele fez tudo o que foi possível fazer e é o que ele pretende continuar fazendo. E é por isso que ele vai dizer já próximo do final lá do vídeo, né? Que ele ainda quer fazer um último esforço para deixar como seu último exemplo como a instituição deveria desenvolver projetos para as crianças da região. Por isso, ele diz que ainda tem disposição para iniciar esse novo projeto com aquele grupo de crianças que ele vê sendo atraída para ir brincar na fazenda. Ele disse que tinha em torno de 50 crianças que costumavam ir lá na fazenda brincar, né? Então, a ideia dele, né, como ele sempre pensa, né, ele queria pegar essas crianças e mostrar para elas, né, como é que a gente pode aprender sobre a contemplação e o verdadeiro brincar, fazendo uma roça, plantando uma macaxeira, né, para que essas crianças pudessem ter o que comer o ano todo. Por quê? Porque todas as famílias dessas crianças dependem do projeto Bolsa Família, esse projeto do governo. Sem isso não teriam como se alimentar, né? Então, fazendo esse trabalho na roça, ele daria alimento e ainda daria um dinheirinho para os pais dessas crianças que poderiam vender, né, essa macaxeira e ter assim um dinheirinho para sobreviver. Então, fazer esse trabalho na roça com essa consciência é isso que é um tinta, isso constitui um tinta. Ou seja, é isso que é um karma tinta, né? Ou seja, é cultivar a maestria, é cultivar o reto pensar na ação. Bom, depois ele fazer toda essa fala, aí ele entra na parte mais polêmica e, no meu ponto de vista, mais verdadeira de toda a reunião. O Francisco diz categoricamente e claramente que nunca foi pai de ninguém e que foi o Asheran Atma quem de fato adotou os seus 3 filhos. O Francisco diz ter se tornado pai adotivo por acaso, para poder legalizar a situação daquelas crianças, uma vez que o Asheran, segundo as nossas leis, não poderia acolhê-las, mesmo elas tendo sido abandonadas lá. Então, Francisco toma isso como exemplo para dizer que não veio nessa vida para ser pai de ninguém, mas instrutor daqueles que se abriram para receber essa instrução. Ele afirmou que só sabe se guiar pela relação de instrutor e estudante, tal qual ele teve nos tempos em que viveu no Ashram. O Francisco é incisivo em afirmar que, na grande síntese, isso não foi possível, porque as pessoas se ofendiam quando ele procurava agir como um verdadeiro instrutor. Ele afirma que os membros da grande síntese
querem vê-lo como um pai, que não deixa de ser bonito, generoso, e eu respeito muito isso. E acho que Francisco também respeitava, não tenho a menor dúvida. Mas é por isso que na reunião ele insiste em dizer que o aprendizado para essas pessoas que vêm assim é compreender que na maturidade espiritual, né, Francisco deixa de ser pai. E não é assim que ele gostaria de se relacionar com os membros da grande síntese. Já indo para o final do vídeo, o Francisco me cita literalmente como testemunha de como era a nossa vida no ashram. Ele lembra a todos, inclusive, como me demonstrou na reunião anterior a essa, né? Como sênior que ele se via sobre mim. E eu lembro claramente, ainda hoje, o que ele me disse: ô rapaz, toma vergonha, que é para esse câncer na boca não voltar. Então ele esclarece a todos: quem, se não ele, Francisco, teria liberdade de se dirigir assim a mim pelo meu bem? Quem mais eu escutaria como eu escutei, de forma respeitosa e compreensiva? Se eu o tivesse como pai, né, eu teria ali todos os motivos para me magoar, para me ofender, porque estaria ainda sem compreender direito o que é a função de um instrutor. E ele lembra, então, que todas as discordâncias entre nós dois, né, que nós somos um é oposto do outro, assim, na nossa função no mundo, embora nós atuemos pela mesma causa, né? Ele mesmo vai dizer isso, né? Que todas as discordâncias no nosso modo de pensar jamais afetaram esta nossa relação, que sempre foi livre, como deveria ser, e como ele esperava que fosse também com os membros da instituição. Disse que não quer ser meu amigo. Nessa reunião ele disse, mas que enquanto eu continuasse aceitando, ele estaria ali por mim como meu instrutor. Aí ele afirma, já finalizando, o amor é isso. Resume, ele veio nessa vida para isso, unicamente para trabalhar pelo progresso de todos. E eu sou a testemunha de que isso é a mais absoluta verdade. Agora, finalizando mesmo, né, o Francisco, já no finzinho, vai dizer, inclusive, que ele reconhece os seus erros, né, em ter trabalhado com adultos pouco dispostos a se modificarem, né? Mas mesmo assim, ele afirma que não os abandonará, não os deixará. Disse que estaria com eles até o seu último dia, como de fato se deu. E é por isto, principalmente, que eu estou desenvolvendo, a seu pedido, esse trabalho de cuidar do seu memorial. É por isto que me encarreguei desta sua hagiografia, porque o memorial da vida de um santo é, em última análise, o que constitui uma hagiografia, e que ninguém duvide do poder de transformação
que o santo promove na vida de outras pessoas, mesmo ele já tendo passado, né? Prova maior do que isso a gente não pode ter, senão na forma harmoniosa, conforme a grande Cinti vem florescendo e se tornando ali um exemplo para toda a região. Bom, no final, Francisco me passa a palavra, eu dou o meu testemunho ali no vídeo e reflito com ele sobre tudo aquilo que ele havia dito, né? Confirma as experiências que nós tínhamos vivido. E é isso. Isso foi o vídeo que eu agora convido a todos a assistirem pela boca diretamente de Francisco. Para isso, basta clicar no link que aparece mais abaixo na descrição desse vídeo. Uma vez mais, eu peço assim compreensão a todos. Eu não quis postar o vídeo aqui, porque ele é muito comprido e poderia desanimar as pessoas menos interessadas em enfrentar todos os obstáculos que a gente às vezes tem que enfrentar para chegar à verdade. E que ali no vídeo se apresenta como eco, ruído, a voz difícil de entender. Mas só com grande esforço e sacrifício a gente ouve uma, duas vezes até compreender. Então, para aqueles dispostos também a esse trabalho, o vídeo está no link. Eu agradeço a todos. Namastê.